Muito boa noite, meus amigos do Manga Larga Machador. Estamos aqui em mais um podcast Machador. Nova temporada. Eu, Davi Neto, do 4x4. Meu sócio, minha potência. PP, o Garupa Machador. Fala, turma. Tudo firme? Como é que tá, irmão? Beleza? Tudo na paz? Estávamos de férias. Renovado? Passou nacional. Pronto para mais uma temporada? Vamos trabalhar? Com fé em O Deus. povo tá pedindo programa aí, viu? Rapaz, primeiro, boa noite a todos, turma. Um prazer estar aqui de volta com vocês. Já tava com saudade dessa mesa, dessa tela. Até mesmo. de tua cara eu tava com saudade já. Mas a gente tava falando aqui nos bastidores e faz falta, viu, velho? Faz, com Faz certeza. falta. Essa mesinha aqui, ó, é boa demais. Na Nacional, por exemplo, tive um termômetro muito bom de ouvir as pessoas falando o quanto queriam ouvir da gente o nosso podcast, né? Os convidados que a gente traz aqui, o quanto agrega. A saudade da turma, né? O quanto agrega para o conhecimento da turma de casa. Isso, para mim, é o mais importante. Acho que é o nosso propósito maior. Por isso que a gente está aqui hoje. Vamos nessa? E quem é o convidado que a gente trouxe para poder abrir essa nova temporada do podcast Machador? Vamos lá, pessoal. Hoje, nada mais, nada menos do que Dr. Tinoco, da Clínica do Rancho, sócio e proprietário da Clínica do Rancho. Muito obrigado, doutor, por estar aqui com a gente. É um prazer receber você na nossa mesa. O prazer é todo meu. Na verdade, participar desse podcast aí que representa a nossa raça genuinamente brasileira, né, que tem grande importância na equidocultura do nosso país. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom demais. Satisfação é nossa, seja bem-vindo. Já vi que o vocabulário do senhor é muito rico. Eu tô até com medo de conversar com o senhor. E o homem tem história, viu? O homem já formou meio monte de veterinário aí que tá rodando. Veterinário aí, dos bons da raça, dos conhecidos. O cara falou aqui agora de equidocultura. Vamos ver se eu vou conseguir conversar com ele. Pessoal, hoje a noite vai ser rica, vocês já perceberam. Vamos falar aqui de lesões. Vamos botar aqui um mapa. Como é que chama, doutor? Não é um mapa, não. É o... o modelo Anatomia equina, não é isso? É o mapa do cavalo. É o mapa do cavalo. E vamos falar um pouquinho das principais lesões. Vamos falar um pouco de pista, dos problemas que o doutor enfrenta aí no dia a dia. Vamos para cima. Mas, doutor, primeiro eu queria saber como começou essa história do cavalo. Eu sei que o senhor é muito novo. Né? Obrigado, deve ter uns 5 anos que o senhor só trabalha com cavalo. Já chamou a idade do cara. A nossa história, na verdade, no cavalo começou logo depois de... Na verdade, antes de formar, né? Antes de formar com os estágios aí direcionados na parte da equidocultura. E o interesse dentro do cavalo sempre foi a ortopedia, né? Quando a gente começou há alguns anos atrás... aqui na Bahia, a preocupação com a ortopedia, com o cuidado do cavalo, não era tão grande como tem hoje, né? A preocupação maior era com a área de reprodução, né? E foi o início da minha história, foi com reprodução. Mas depois a demanda e os cuidados com a parte ortopédica por conta da evolução das provas, e sobretudo do Manga Larga Machador aqui na Bahia, como um cavalo atleta, né, fez com que a gente voltasse a nossa especialidade para a ortopedia mesmo, né? Isso foi muito importante e para mim foi muito bacana, porque acompanhou, juntou a vontade que eu tinha, na verdade, de trabalhar com ortopedia, né? E eu trabalho há muito tempo com imagem, com diagnóstico por imagem, e a evolução dos cavalos nas provas. Né? Então, foi uma coisa juntou com a outra e foi esse. O nosso caminho foi esse. Eu acho que o senhor tem bastante demanda, né? Porque eu dei uma lida, né? Na parte de ortopedia equina e tal, e vi que 80% da patologia, das patologias do cavalo são de problemas locomotores. Exatamente. Então, o negócio é grande, é pesado. Você tem quantos anos trabalhando com ortopedia, doutor? 23 anos. 23 anos. Pegando esse gancho do que você falou, né? De que tem 80% hoje já, na maioria das patologias do cavalo. Eu queria fazer uma pergunta, confrontando aí esse passado com o futuro. Sim. Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma visão que antes, não sei qual a diferença, se o nosso cavalo era mais resistente ou se alguma outra coisa que pode ter interferido no meio desse caminho. Mas antes a gente tinha
cavalos mestiços de manga larga machador, né? E que ter um problema como esse, lógico que naquela época a gente tinha pouquíssimo acesso à medicina veterinária, até por custos e etc. da época, era muito difícil você ver um cavalo com um problema ortopédico. Então, aqueles cavalos que não aguentavam, era descartado. Então, hoje a gente vê uma crescente muito grande com problemas que a gente vai falar ao longo do programa aqui, que são muito comuns, né? Então, acho que hoje é muito comum ver cavalo com problema ortopédico, né? Sim, eu acho que tem alguns fatores. Primeira coisa, não se tinha muito diagnóstico, né? Como você falou, a gente não tinha acesso, tanto os criadores como os profissionais, né? Hoje a gente tem à mão uma série de recursos para a gente fazer um diagnóstico muito bom, preciso, e tratar desses atletas do jeito que eles têm que ser tratados. Mas tinha uma outra coisa também, viu, Garupa? Que era a intensidade de prova. Hoje, com toda certeza, a intensidade, o volume de provas no manga larga machador são infinitamente maiores do que... De altíssimo nível, né? Altíssimo então exige nível. demais, né, doutor? Exatamente. E quando você exige muito do atleta, acabam surgindo diversas lesões. E hoje os profissionais que estão ligados ao manga larga machador, eles são extremamente preparados e têm equipamentos e recursos para fazer esse diagnóstico. Então, tem vários fatores que fizeram com que melhorasse, vamos dizer assim, essa qualidade no atendimento, esses atletas também se superem, porque você dá a oportunidade também àquele cavalo que, por exemplo, tinha uma lesão e que achava-se que não tinha tratamento, né? Se descartava. Perfeito. Hoje não, hoje é um animal destacado, tem uma lesão que é relativamente até grave, mas tem recurso para tratamento. Então, vamos voltar ele para a pista, né? Antigamente era perdido, né? Perdido. Exatamente. Com certeza. Agora, além da intensidade das pistas de hoje e do acesso ao diagnóstico mais preciso, você acha que tem algum outro fator preponderante dentro desse caminho? Tem, sim. O interesse do criador, do proprietário em ter o seu animal saudável e preparado para disputar aquelas pistas. Então, algo positivo na questão de saúde e bem-estar. Positivíssimo. Em procura do criador. Investe mais. Investimento na qualidade de atendimento e de suporte desses animais, desses atletas, né? E isso aí, para mim, também foi outro fator fundamental. Cresceu muito e hoje os criadores e proprietários, eles procuram o profissional capacitado para isso, procura dar suporte a seu animal para que ele participe em alto nível. Eu tenho uma pergunta, eu queria saber qual o problema mais comum em um animal de alto nível e qual a prevenção. Mas antes, queria dizer, Pepe, que você tá bonito pra caramba com esse boné da Delta Vet, viu, velho? Rapaz, você viu? Tão fardadinho. O patrocinador, além de fazer o podcast acontecer, ainda deixa a gente bonito. Você tá vendo, velho? Só faltou minha camisa da UCB. Tá chegando. Garupa engordou, não tá dando mais. O patrocinador mandou um monte de coisa pra gente. E vai ter novidade aí, viu? Vocês vão ganhar presente, pessoal. Fiquem tranquilos. Só vou falar só isso aí. Viu? Promessa é dívida. Viu? Pepe, em nome do Aras ARJ, UCB Vet, Delta Vet e Potencializa Gestão em Agronegócios, nossos patrocinadores que estão conosco nessa nova temporada também. Queríamos desde já agradecer, né, não, Pepe? Esse podcast é dedicado a vocês. A vocês. Obrigado. E você que está procurando um remédio, uma medicação, doutor, a gente vai entrar também nessa linha de medicamentos, porque você usa essa medicação. Com certeza. Então, vamos falar um pouco desses produtos, mas você que está em casa, que está procurando uma medicação de altíssima qualidade para a sua tropa, vá na casa agropecuária mais próxima, e a que você compra de confiança, e peça produtos da Delta Vet e da UCB Vet. Jogue duro que vai dar certo. Vem com a gente. Além disso, vamos terminar. Tá precisando de fazer toda a parte financeira do seu Aras? O que é que o criador tem que fazer, Pepe? Tem que ligar para Potencializa. Eles fazem o quê? Eles fazem tudo para você dormir na rede e contar seu dinheiro. Você vai vender
e entregar o resto para eles e vá para a rede, meu velho. Vai ficar tranquilo. É a melhor empresa hoje de gestão em agronegócio no Brasil. Desde o primeiro momento da venda, a consulta de cadastro e saber se você está fazendo a venda segura, ao acompanhamento e gestão das cobranças, acompanhamento jurídico, caso necessário. Os homens fazem tudo para você ficar tranquilo, fazer uma venda segura dentro do seu Aras. E se você quiser uma tropa de qualidade, buscar um potrão top, um fenômeno que deu show, inclusive, na Nacional de 2024... Aí tem que procurar o Aras ARJ. O homem é diferente, o Aras é top, viu? Aras ARJ, pessoal, é fenômeno em genética, a produção é top, vá lá, liga lá, acessa o Instagram, Aras ARJ e procure sua tropa, a tropa de qualidade aí no Brasil. Inclusive, Pepe, mandar um abraço especial para nosso amigo Raildo, parabenizar ele, toda a equipe do RJ, top, pela hein? campanha feita na Nacional. Dentre vários títulos, gostaria de destacar o título de campeão nacional e reservado campeão dos campeões nacional de macho picado do Mustang Malu da Luiz. O cara é um chefe do Aras RJ, fez uma campanha belíssima, uma apresentação excepcional com o nosso amigo Eu Budi. enjoei de botar palminha de tanta foto, toda hora uma rampa, palminha, homem. parabéns. O homem fez sucesso lá. Obrigado, Show. Railton. Parabéns, meu, você merece, viu? Coração gigante, tamo junto. Voltando aqui. Vamos voltar para o Dr. Tinoco. Posso pegar o gancho aí do que Jogue, você falou? jogue. A gente falou em alguns pontos aqui também da evolução da tropa, do atendimento. E aí vocês falaram em duas empresas aí, Delta Vet e UCB, que estão dentro de um grupo também de empresas que se preocupou em desenvolver também medicamento, suplemento, com muita responsabilidade, que ajuda muito também a gente. Somou na evolução da raça, né? Somou muito. Então, hoje a gente tem laboratórios seguríssimos com produtos aí, com uma quantidade vasta de produtos que a gente pode utilizar aí, sem dúvida alguma, para... Puxe só o microfone um pouquinho pro senhor. Um pouquinho para cá? Isso. Aí. Ok. Rapaz, eu tô com você. Porque antes de a gente conhecer como patrocinador, eu já conhecia, não era a linha de medicamentos. Sim, já usava, né? E me ajudava bastante, e eu concordo. Concordo de verdade. Uma das coisas que a gente bateu muito na tecla, que o doutor está trazendo, e concordo de verdade, é essa parte de acesso. A tecnologia vem ajudando muito a gente, né? Tanto na parte de medicina, como agora a gente citou também a UCBVET como produtora de medicamentos, que com certeza vão auxiliar em coisas que antes era muito difícil tratar. Mas geneticamente falando, porque você falou de um assunto dos casos mais comuns, que a gente ainda vai entrar, a gente vai discutir muita coisa. Mas começando lá de trás, na genética, no nascimento do potro, você acha que teve alguma interferência nesses 23 anos que você acompanha de piora, digamos assim, para cavalos de ossatura mais fina, de angulações mais deficientes, digamos assim, para ter uma incidência maior nos casos de ortopedia? Não teve? Tem diferença? O que é que você acha? Eu acredito que, na verdade, no passado, eram animais um pouco mais rústicos. Perfeito. Porque não se tinha essa preocupação com aquilo que a gente estava comentando aqui, até em off, né, que era com a plasticidade da marcha, né? Eram cavalos que eram utilizados... O cavalo de sela, o cavalo que era utilizado na lida diária da fazenda, mas era extremamente confortável, né? Mas não se tinha essa preocupação com a plasticidade de marcha. Isso veio de encontro um pouco com aquele cavalo manga larga machador origem, né? Que era um cavalo um pouco, com a ossatura um pouquinho mais desenvolvida e tal, e acaba um pouco acompanhando também essa problemática, o surgimento de determinadas lesões. Essa é uma preocupação que os criadores e selecionadores têm que ter. Tem que olhar para os indivíduos agora como seleção para marcha e para pista, de acordo com a intensidade da atividade atlética. O que seria a plasticidade de marcha? Plasticidade, vamos dizer assim, a beleza da marcha, né? A coordenação perfeita. Exatamente. Eu não sou um entendedor, né, muito da marcha, mas aquilo ali é julgado como beleza. Dentro daqueles 6 critérios. Exatamente. Que tem que estar com o semicírculo bem feito, perna assim, mão assado. Exatamente. E aí o que acontece? O atleta ele tem que estar preparado, né, estruturalmente, vamos dizer assim, dentro da seleção para aquele tipo de atividade, né?
Se a gente for comparar, desculpe, se a gente for comparar, por exemplo, um atleta de levantamento de peso e um atleta, um corredor de maratona, né? Então a gente vê tipos físicos, vamos dizer, diferentes, né? Sim. Então o corredor de maratona é esguio, tem a ossatura fina e tal, mas tem a capacidade cardiorrespiratória bem desenvolvida. Ele vai resistir a muito tempo de atividade esportiva. Já o levantador de peso, ele tem que ter a musculatura e a ossatura para aquilo, para aquela resistência. Então, o criador tem que ter essa preocupação também, né? Em selecionar o animal que tem a marcha, vamos dizer assim, mais próxima do perfeito, mais cômodo, com um indivíduo que vai resistir há muito tempo. Doutor, e esse indivíduo que vai Perfeito. resistir há muito tempo, você é a favor desse trabalho se iniciar como potro ou não? Davi, Porque tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor de já iniciar A partir de 12 meses. a partir de 12 meses o trabalho com potro. Tem gente que acha que fortalece, tem gente que acha que não, que é uma sobrecarga muito grande para o animal É jovem. um tabu, né? Então, qual é a sua opinião com relação a isso? não, eu sou da opinião de que o trabalho intenso para um animal muito jovem é prejudicial. E vai ser prejudicial lá na frente, né? Você vai ter, com certeza, indivíduos que são muito bons, que trazem lesões aí da época de jovem e que podem sair com muita precocidade de pista, né? Já é sabido. Isso, eu costumo dizer que o meu trabalho é sempre baseado na ciência, né? Em artigos. E existem artigos bem antigos sobre o animal jovem manga larga machador, demonstrando o aparecimento de lesões muito precoces. Então, eu sou a favor de que, a partir de um determinado momento, comece a se aumentar a faixa etária para entrar em pista. Porque ele entra em pista muito jovem. Se ele entra em pista muito jovem, ele foi trabalhado mais jovem ainda. Perfeito. Né? O domar por si só não atrapalha, não. Mas o trabalho para ser um atleta, aí sim, esse aí é danoso. Mas você pode fazer um trabalho mais leve para que ele chegue na idade de competição, digamos assim, com uma resistência maior. Pode ser feito isso? Sim, pode ser feito. Mas perceba, se você tem um nível alto, competitivo alto, lá nas pistas dos animais jovens, é difícil você convencer que em casa você tem que diminuir um pouco o trabalho. É muito difícil. Né? Concordo. Porque o sarrafo ele vai subindo. Né? Então, eu tenho que trabalhar com mais intensidade. Então, acredito que a forma que nós tenhamos que diminuir a intensidade é dar mais tempo. Você dá mais tempo para ele chegar um pouco mais maduro. Tá certo? Um exemplo, fazendo um paralelo entre raças. No puro sangue inglês, existe uma conduta que é a avaliação da precocidade do animal para intensificar a sua atividade física. Eu faço isso já num área de quarto de milha aqui, e até uma ideia aí, viu? Há 10 anos, que é o quê? A fazer acompanhamento radiográfico dos animais para ver a maturidade óssea. Porque quando você tem um animal, um indivíduo que chega a determinado nível de maturidade óssea, você pode intensificar o treinamento. Treinamento. Você pode intensificar o treinamento. Entendeu? Então, você pode acompanhar esse desenvolvimento. Pô, esse animal ele tá pronto para receber uma carga de trabalho mais intensa. Que aí você sabe que ele não vai desenvolver nenhum tipo de lesão. Ou você vai prevenir o aparecimento de lesões mais cedo. Doutor, por exemplo, no hipismo... Bacana, achei bacana. Muito bom. Bom mesmo. Dentro ainda dessa linha de raciocínio, no hipismo, a gente sabe que o animal começa a entrar na maturidade de atleta com 12, 13, 14 anos. Sim. No machador é o inverso. Com 10 anos, o animal já... A maioria dos casos já estão... Muitas vezes antes, né? Muitas vezes antes. Já estão com lesões e já estão abandonando as pistas. Por que isso? Isso é um problema de raça? O que é que se dá essa... Por que o hipismo começa tarde e o machador acaba cedo? Já acaba cedo. Eu acho que isso é uma questão de raça? Eu acho que é uma questão de raça e de provas também. No quarto de milha também acontece, é muito precoce. O animal de corrida ele é aposentado
muito cedo, né? Mas já é questão de prova mesmo. Na vaquejada o cavalo também fica mais maduro, mais velho, né? E no machador ele vai ficando mais maduro, mas ele acaba sendo, não é descartado, mas posto de Perdendo, lado. E eu acho que dentro do machador a coisa tem evoluído também muito, muito rápido. A questão do tipo de marcha, do que se quer hoje, né? A raça teve um crescimento. 10 anos, né? Pra cá, a evolução foi absurda. Então, Eu acho que dentro dos últimos 5 deve ter crescido ainda mais. Percentualmente falando, né? Porque cada ano que passa a gente se surpreende mais. E os padreadores mudam muito rápido também, né? Mudam muito rápido. Então, um garanhão que era tido como um garanhão famoso, vamos dizer assim, na época. Ficava anos. Exatamente. Agora não. Todo ano, digamos assim, troca. Aparece uma novidade. Na verdade, assim, troca, mas eu vejo aparece. o olhar que tem ali, média de 5 garanhões que de 20 anos se perpetuam até hoje, né? E vão ter novos garanhões todo ano, de fato, surgindo ali novas linhas que Mas são antigamente tendência. não tinha isso, né? Antigamente Era não só tinha, os antigos né? que ficavam. Era só aquilo ali. Aí, de vez em quando aparecia continuava. Hoje não. Hoje toda hora tá tem muito rápido. Muito tá novo. muito rápido. Muito Também o número de provas e de competições aumentou bastante, né? Hoje tem pistas, tem poeirões, tem Copa de Marcha. Eu acho que, na verdade, essa A pergunta... nacional. Essa pergunta que você E fez... aí vai embora. Que, no caso, é um ponto negativo, né? Ter que parar nosso cavalo tão cedo. Para mim, isso começa da cultura do nosso cavalo, que, na verdade, começa de um ponto positivo. Que eu acredito que hoje, não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acho que o manga larga machador talvez seja a raça que mais abrange pessoas. Então, o nosso comercial, eu acredito que seja mais forte do que o de outras raças. Nisso, existe um número muito grande de pessoas entrando e circulando, e essas pessoas entram com um perfil X, que é só de ter um cavalo de sela ali para ele montar domingo, e daqui a pouco essa pessoa, dentro de 1 ano, 2, ele já está querendo participar da Nacional. Se apaixona, vai aumentando. E vai evoluindo. Então, eu acho que, como o doutor falou, cada vez mais o sarrafo vai subindo, a régua vai subindo. Você quer competir em alto nível e tem muita gente, muito cavalo bom. E hoje em dia, assim, não tem aquele negócio, o bom nasce na casa do grande. Não. Você tem acesso a comprar a cobertura de qualquer garanhão, com a égua ou do melhor. Um embrião de qualquer égua boa para o bom nascer em sua casa. Sim, então, eu acho que cada vez mais esse lado comercial traz uma precocidade para a gente. E que, se não for bem amparada, bem direcionada, acaba trazendo aí lesões mais cedo, né? Eu concordo. Mas essa democratização da raça aí, que você falou, foi muito algo boa. Muito bom, algo muito positivo. Positivo. Falando de forma até social, doutor, porque se a gente parar para analisar, não é porque a gente trabalha com cavalo, mas o cavalo, ele traz uma riqueza para a vida da gente que é imensurável. Sim. Quantas amizades a gente faz através do cavalo? Quantos lugares a gente conhece através do cavalo? Então, assim, o cavalo é um instrumento, muitas vezes, da gente ir para um lugar. Mas quantas camadas daquilo ali a gente está trazendo de bom para a nossa vida, sabe? Eu já ouvi isso de alguns criadores. Se o cavalo não servir para eu fazer novos amigos, para mim, né, não me serve. E é realmente o que você falou. Serve para agregar e é excelente que mais e mais e mais pessoas tenham interesse. E uma raça nacional, né? Exatamente. Isso é E tem crescido bastante. muito. Já está indo para fora do nosso país, inclusive, né? Isso é importante. Crescendo, evoluindo. Inclusive, a gente falou aqui que a raça tem evoluído bastante com a parte de medicamentos, a parte de estrutura e tudo, mas esquecemos de falar na parte de profissionais, né? De médicos veterinários. Com certeza. Um suporte por trás ali, que estão estudando bastante. Cada dia que passa, entra uma nova empresa com um novo tipo de recurso, um novo tipo de tecnologia, tanto de reprodução quanto da parte de pista também, de atleta, nível de atleta. Então, tudo tá caminhando junto, né? Tá tudo caminhando junto. Perfeito. Posso puxar o assunto que você falou um pouco antes em relação As principais causas? Os principais problemas que acontecem. Tô curioso para saber. Ortopedia. Tô curioso. Vamos puxar? Bora? É muito específico, né? De cada modalidade a gente tem patologias que são bem específicas. E no machador não podia ser diferente, não. Nós já
na hora de abordarmos um atleta manga larga marchador, a gente já sabe mais ou menos quais são as sedes das lesões e que tipo de lesão aparece. Até por causa da dinâmica da prova, né? A gente está falando aqui de resistência, é uma prova de muita repetição. Movimento repetitivo. Muito movimento repetitivo. Então, a gente tem algumas regiões e algumas estruturas que são chave, né? É diferente, você tinha tocado no cavalo de salto, por exemplo, é diferente do cavalo de salto. Lógico que lesão ortopédica pode aparecer em qualquer lugar. Um atleta ele tem diversas lesões, né? Mas no manga larga marchador tem bastante específicos. A gente pode citar aqui lesão na patela, né? Que é no joelho do cavalo. Bora colocar na telinha aqui? Vamos? A foto do animal que o doutor vai explicar um pouco. Hoje o negócio tá diferente. Essa nova temporada vai ter até anatomia na tela. Então, a gente tem lesão no joelho, ali, ó, patela, ali, ó, na região ali da articulação da patela. É onde tá ali o nome tarsals? Lá em cima, um pouquinho mais acima aqui, ó. Aqui, Patela, exatamente. Isso aí é o joelho anatômico do cavalo, tá vendo? O joelho que corresponde ao nosso joelho, né? Aqui seria o joelho da gente. Isso, exatamente. E aqui o calcanhar, doutor? Aí o calcanhar, exatamente. O cavalo está em cima de 4 dedos, né? E aí Calcanhar é o jarrete, é? É o jarrete. Calcanhar é o jarrete. Então, a gente tem lesões aí, ó, na patela, muito comum. Lesões no jarrete, muito comuns. E a gente falou de cavalo de salto, uma lesão que era muito comum da gente encontrar só em cavalos de salto, por exemplo, que é chamada antigamente de síndrome navicular, né? Que o navicular é um ossinho que tem dentro do casco, dos 4 cascos, mas antigamente isso era um tipo de lesão que era mais comum em cavalo de salto. Em cavalo manga larga marchador também a gente encontra, que hoje é chamada de síndrome podotroclear, que quando a gente fala de síndrome é porque várias estruturas que estão ali próximas do navicular, que está dentro do casco, elas são afetadas, né? E mais nos membros anteriores, nas mãos. E no marchador, por conta do movimento, né? De marcha, de repetição, a gente acaba encontrando também. Então, essas são as regiões que a gente encontra mais as lesões no manga larga marchador. Aí tem outras também. Boleto, encontra também coluna. Também a gente encontra algumas lesões em coluna também, muita repetição, muita cela, muito trabalho, na verdade, do cavaleiro ali com flexão e tal. Mas doutor, Fale. Eu tenho uma pergunta. Você falou de lesões. Bom, a gente tem visto muito o tratamento com gelo. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, a mais comum que a gente vê, boleto. Sim. Boleto inchou, bota gelo. Eu queria saber quando se deve utilizar o gelo e quando não se deve utilizar o gelo. Porque a pessoa acha uma lesão e faz lá o gelo e às vezes não é o gelo, às vezes o gelo enrijece, tem algo, a coluna mesmo. Tô falando que aconteceu comigo. Eu tava botando gelo e o médico falou, não, aí não é gelo, aí é água morna. Porque enrijece e vai piorar. Então, o cavalo tem isso também. Tem momentos que é gelo, tem momentos que não é gelo. Sim. O que é que acontece? O gelo é benéfico, ele tem alguns pontos. No início de uma lesão, qualquer lesão aguda, né, isso já é sabido, o gelo é muito benéfico. Então, você vai diminuir os efeitos da inflamação. Se a lesão aconteceu agora, então até as próximas 72 horas, ele vai evitar que o problema se agrave. Eu aceito, sim. Obrigado. Evitar que o problema se agrave e a gente vai até... Obrigado. Tratar. Certo. Depois de 72 horas, o gelo ele vai ser analgésico. O que ele vai representar é analgesia. Ele vai diminuir a dor. Então, se você colocar o gelo ali, vai diminuir a dor. Mas ele não vai estar tratando a lesão. Ele não vai Importante essa informação. Não vai estar tratando a lesão. E aí, foi um ponto interessante que você falou, Davi, da questão do enrijecimento muscular. O manga larga marchador e a atividade dele é uma atividade que requer muito alongamento. Essa é até uma preocupação para se ter antes de prova, é que aquele animal deve estar bem aquecido e alongado. Se você colocar gelo, por exemplo, antes de entrar em prova, ou num animal que precise estar alongado, a musculatura ela vai estar enrijecida, ela não vai trabalhar da forma correta, tá certo? Agora, para tratamento, o gelo é melhor nas 72 horas, com o aparecimento da lesão. Só que
Pós-prova, um atleta que é submetido a um esforço físico extenuante, vão surgir microlesões. Então é importante que você tenha um cuidado pós-prova, por exemplo, de colocar o gelo, de colocar aquele animal nos baldes de gelo. E o tempo são 20 minutos, doutor? O indicado? Não. A gente tem que ter, no mínimo, aí uns 30 minutos. Porque vocês imaginam que quando o cavalo tem uma pele espessa, diferente da gente, né? Tem uma pele mais espessa e depende da profundidade que a gente quer atingir. Então, só para atingir uma temperatura mais baixa em estruturas mais profundas, vai demorar em torno de 10 a 15 minutos. Então, depois daquela estrutura se resfriar, você tem que manter por um tempo. Então, no mínimo, aí 30 minutos. No mínimo, 30 minutos, certo? Bacana. É o que a gente preconiza. Né? Perfeito. Aqui na tela, quando você citou as regiões que geralmente dão mais lesão, Sim. Na minha cabeça já veio aqui vários pontos para a gente discutir. E aí eu queria voltar, Rebeca, por favor, com o esqueleto na tela, para a gente começar falando sobre lesões mais comuns nessas regiões. Por exemplo, pode botar mais coisa um pouco. que Pode, para o pessoal só ver os nomes. pode Por colocar favor. na tela toda, Fechar depois a a tela. gente abre. Uma lesão hoje que eu vejo que é muito comum no machador e que se tornou algo normal. Não é motivo mais de susto. Sim. Esparavão. O que é o esparavão? Antes de mais nada, né? Vamos explicar para a turma, também quero aprender. O que é o esparavão, onde é que ele se encontra? E eu vou voltar um pouquinho do início da nossa conversa falando de lesões em animais jovens. Você falou de esparavão. Na verdade, o esparavão é um termo popular para algum problema, alguma artrite ou artrose na articulação ali que está escrito ali, tarsal, né? Que é o jarrete, a articulação do jarrete, exatamente. Aqui, né? Exatamente. O esparavão ósseo, na verdade, é uma lesão articular, em alguma dessas articulações. Ali no jarrete, que é nosso calcanhar, a gente tem 4 articulações. Né? E aí, falando de lesões em animais jovens, durante exame de animais já atletas e tal, e mais velhos, mais erados, nós achamos lesões crônicas que são atribuídas ao trabalho lá quando jovem. Alguns animais que têm um limiar de dor mais alto, eles ou não é perceptível para quem está mexendo, né, para o tratador, o treinador, que aquele animal está sentindo dor, ele passa a vida inteira desenvolvendo o quadro ele teve uma artrite e ele desenvolve o quadro de artrose nessas articulações aí. E lá quando adulto é que a dor aumenta e aí a gente acha uma lesão ali naquela região do jarrete e percebe que quando jovem é que isso se desenvolveu, entendeu? E o esparavão são lesões nessas regiões, nessas articulações. Aí inflama, doutor, inflamação. Inflama. É uma artrose mesmo. Você tem um comprometimento de várias estruturas ligadas às articulações. Causador. Dor e manqueira. O que seria a artrose? A artrose é uma degeneração das estruturas articulares. Tá. Entendeu? Então seria a graxa entre os ossos ou não? Seria, vamos dizer assim, um problema na graxa, que é aquele líquidozinho... Lubrificação. Que a gente chama que é chamado de líquido sinovial. Entre o osso e outro. Cartilagem articular, que está ali dentro da articulação, junto com o líquido para ajudar a diminuir o atrito. Sim. Né? Porque a articulação, em alguns bate-papos, em algumas palestras, eu costumo botar a figura de um motor com pistão. O que acontece? A articulação, ela é, vamos dizer, motor. O líquido que está ali dentro ele serve para lubrificar o pistão, que são os ossos que estão em movimento, junto com a cartilagem para diminuir o atrito. Quando você tem algum problema ali que diminua a qualidade do líquido ou algum problema na cartilagem articular, né, que é aquela cobertura que tem entre um osso e outro, que serve para diminuir o impacto, você vai começar a aumentar o atrito. E aí, sim, você vai ter uma inflamação que vai causar uma degeneração, uma artrose. Entendi. E aí causa uma degeneração da cartilagem, do líquido e do osso. Do osso, que está embaixo dessa cartilagem, de cápsula articular, que é o que envolve a articulação. E aí que entra a infiltração? Isso.
Exatamente. A infiltração é um dos tratamentos que a gente utiliza, que a gente lança a mão para brecar esse efeito da inflamação. Que a infiltração nada mais é do que aplicar o líquido lubrificante, a grosso modo. A grosso modo, a gente usa uma substância para substituir aquele líquido, né, que a gente chama de líquido sinovial, usa um anti-inflamatório também para reduzir o efeito da inflamação, exatamente. E hoje a gente lança mão também de outras tecnologias, né? Então, por exemplo, o que se conversa muito e que a gente tem de mais alta tecnologia é o tratamento com ortobiológicos. A grosso modo, e mais famoso, célula-tronco. Né? Então, a gente usa substâncias biológicas e que são normalmente produzidas a partir de células do corpo, do próprio animal, do próprio indivíduo, para ajudar e lançar fatores ali que vão ajudar a brecar essa inflamação e regenerar essa inflamação. Regenerar já é um termo que a gente não considera, porque regenerar seria você formar novas... Reformar, né? Refazer. Voltar à vida. Voltar a crescer, mas a gente diminui os efeitos da inflamação e melhora a qualidade daquilo ali. Então, a gente tem hoje, tem célula-tronco que eu falei que é o mais famoso, mas tem uso de PRP, a gente tem uso de AIRAP, tudo isso à mão para reduzir esses efeitos. Isso é um problema muito comum. A pergunta é, tem cura ou não? Só o animal convive com aquilo? A depender de quando a gente chegue e quando a gente descubra, a gente só faz brecar o processo. Se você pega no início, tem cura sim. Tem tratamento. A gente está falando muito de lesão articular, viu? Mas tem outras lesões, lesões de tendão, lesões de ligamento, são muito importantes, viu? A gente vai chegar nelas também. Agora, muita lesão. Finalizar a parte do esparavão. Por que eu estou falando do esparavão? Sim. Porque é algo muito comum mesmo. Muito. Hoje, principalmente em animais atletas, quando a gente faz, que a gente orienta a fazer os exames de compra, é muito comum ver. E hoje em dia, assim... 90% dos casos não deixam de adquirir um animal por conta do esparavão. Aí, qual é a pergunta que eu queria saber? Duas. O que é que gera com mais frequência esse esparavão? Qual é o fator que gera isso para ser tão comum? E dois, a vida útil desse animal pós-tratamento, já que é algo tão comum que a gente vê animais competindo em alto nível e ganhando mesmo com a presença desse esparavão. Então, esses dois... Isso depende muito. Na verdade, fatores que podem desencadear essas lesões. Trabalho precoce, desvio de aprumo, certo? Independente de qualquer coisa, o tipo de trabalho, existe uma máxima de que atividade atlética não tem nada a ver com saúde. Sim. Então, um atleta ele vai desenvolver alguma lesão durante a sua vida esportiva. Isso é fato, tá certo? Então, pode desenvolver por uma questão de apenas participação em prova. Perfeito. Participação em prova. Agora, existem fatores também genéticos que podem interferir. Vocês sabem que existem fatores que podem ser determinantes lá no desenvolvimento no útero da égua. Já tem estudo que relaciona o tipo de alimentação que uma dieta que a égua teve. A dieta que a égua teve. Na gestação? Durante a gestação, com o aparecimento, por exemplo, de doenças articulares. Com o aparecimento de do esparavão, de OCDs, que a gente chama que é osteocondrite dissecante, que é uma doença do desenvolvimento. O uso de silagem de milho, por exemplo. Eu li um estudo e vi muita gente comentando com relação a passar o período de estiagem das éguas prenhes com a silagem de milho. Exatamente. E aí depois tem muitos problemas relacionados. Exatamente. É um dos já está comprovado então, né? Já está comprovado. Se você utilizar, existe uma probabilidade maior daquele indivíduo que nasceu e que a mãe foi alimentada com silagem de milho que pode desenvolver. Então, o senhor recomenda a silagem de milho como dieta? Olha, Davi, eu não recomendo, mas... Botei o doutor Vai morrer. Me apertou sem abraçar. Né? Mas eu entendo que é o seguinte, eu não recomendo,
Mas existem alguns momentos, a gente aqui enfrenta períodos de estiagem muito grandes e aí a gente vai fazer o quê? Vai deixar Não tem outro recurso, né, doutor? Não tem outro recurso. A gente vai deixar aquele animal morrer de fome, a gente passar por um período e que a gente não consegue ter um nível de reprodução, por exemplo, no rebanho baixo. Melhor vivo com artrosezinha do que morto, né, doutor? Você vai atrapalhar toda a cadeia, na verdade, Não, da equicultura. Tem anos, doutor, que não tem alternativa. Tem que fazer, tem que dar. Exatamente. Ou então morre a tropa. Morre. Agora, sabendo dos riscos e tentando minimizar Minimizá-los. Exatamente, tentando minimizar. Então, quando você se preocupa, por exemplo, você sabe que aquele potro, a mãe dele foi alimentada com a silagem de milho, você tem que começar a ter o cuidado mais cedo, tem que ter atenção com aquele potro mais cedo, lançar mão de alguns recursos para tentar fazer com que aquele animal não desenvolva o esparavão, entendeu? Então, tem tudo isso. Você já falou em potro, vou tocar no assunto, que já aconteceu alguns casos lá em casa. E, recentemente agora, um amigo meu, ele me mostrou um vídeo com um caso também desse potro. Depois a gente volta pro assunto, mas é importante falar sobre isso. Bota a fotinha lá, por favor, Rebeca. Tia. Na quartela, doutor, vou adiantar, a quartela. Sim. Ela vai botar do boleto na quartela aqui. E o potro nasce com isso aqui colado no chão, assim, ó. Sim. Perflexionado. Depois ele vai melhorando. Entendido. Ele vai endurecendo com 30 dias, com 60 dias ele tá normal, 90 dias. O que é isso? Por que uns potros nascem assim e outros não? Isso é Cola mesmo, né? Encosta no chão. No chão, né? Parece que quebrou, que nasceu com defeito. Bem achineladão, né? Isso é um problema, na verdade, de desenvolvimento da diferença de ritmo de desenvolvimento das estruturas de tecido mole, né? Músculo e tendão, da estrutura óssea. É como se o osso, a estrutura óssea, ele desenvolveu menos do que a estrutura muscular. Então, a corda, vamos dizer assim, são os músculos e os tendões, elas estão compridas para, vamos dizer assim, que os ossos são aquela parte mais rígida. A madeira mesmo do arco, ela está mais curta. Então, o que é que acontece? Cabambo. Ele desce, exatamente. A corda fica frouxa. À medida que o potro vai crescendo, a estrutura óssea, os ossos longos é que vão crescendo mais rápido, ela vai chegando ao normal. Um potrinho desse, o cuidado que deve se ter basicamente com as feridas que vão ser ocasionadas por conta da pele, do boleto bater no chão. Você faz uma bandagem para ele manter a posição normal, o casco no chão, passa com o tempo. Ele vai desenvolvendo e passa com o tempo. Aí eu vou pegar. Recomenda prender ou soltar, deixar solto, doutor? Se você fizer uma bandagem bem feita, uma imobilização bem feita, você pode deixar ele em piquete, sem problema. Sem problema. Sem problema nenhum. Aí eu vou pegar esse gancho do que você perguntou. Recentemente, eu vi uma égua égua normal, égua de sela, égua de cavalgada. Sim. Mas, no olhar clínico, você avaliava que o movimento dela anterior, ela baixava demais o boleto. Então, ela hiperflexionava, ela quase batia no chão o boleto. Sim. Fez ferrajamento para poder tentar melhorar, né? Deixar o casco um pouco mais em pé, justamente para poder fazer isso. Mas, qual é a pergunta? Isso, a gente tá vendo nítido ali que vai gerar uma lesão futuramente, né? De ligamento ou de boleto, que seja. Tem a relação com o que ele perguntou ou pode ser por falta de casqueamento? Não. Na maioria das vezes não tem relação, não. Esse problema durante o nascimento, né? Na vida jovem. Normalmente não tem, não. Existe uma patologia que é uma degeneração do aparato suspensório, são ligamentos, são estruturas que mantêm o boleto naquela posição de 45 graus. Pode ter isso. Pode ter um problema, pode haver um problema também por conta de casqueamento e ferrageamento inadequado durante a vida dela, né? Fazer com que você mude a chamada, é um termo que está muito na moda na medicina equina, que é a biomecânica. Você acaba mudando a biomecânica e sobrecarregando essas estruturas de sustentação. Mas é fato que um animal que não for tratado da forma correta, a gente está falando em recurso, né, terapêutico e recurso de cuidado também com os animais atletas. A podologia, né?
casqueamento Casqueamento correto. hoje em dia também é Os aprumos. importantíssimo a gente se preocupar com isso e usar os profissionais aí que estão aí extremamente preparados para atender. Mas se esse animal não for conduzido, não for casqueado, não for ferrado e tratado da forma correta, vai ter um problema que alguns animais chegam ou durante a atividade ou mais um pouco mais tarde bater novamente esse boleto no chão. Mas você acha que pode ser também por desvio de aprumo? Pode ser também um problema. Angulação ruim? Pode ser também. Fator genético, né? Fatores genéticos. Essa degeneração do aparato de sustentação, que a gente chama, é um fator genético. Né? Tem animais que podem até chegar lá aos seus 12, 13 anos sem nenhum problema, é que quando vão ficando mais zerados, e aí você vê Começam a desenvolver. E animais batem lá no chão. Aí é um fator genético, entendeu? Entendi. Boleto, bora partir para boleto? Bora. Boleto também é um probleminha que a gente vê sempre. Inchaço, ovas, isso. Questão de ligamento. Quais são ali os principais problemas que são gerados e falar um pouquinho de cada um. Você falou das ovas, né? As ovas são aquele aumento de volume, de líquido, né? Sim. Aquilo ali é um sinal de artrite, de artrose. Aquilo é um sinal de que aquela articulação ela está inflamada. O boleto é uma das articulações, né? O boleto corresponde a essa nossa articulação aqui, do dedo com a mão. Essa bolinha aqui do dedo com a mão. Exatamente, é essa articulação aqui. É uma das articulações, junto com a patela e com o jarrete, de maior movimento. E por conta da sustentação, né, do ângulo, vamos dizer assim, negativo do boleto, é que ele mais sofre durante a progressão, durante o movimento, né, durante a marcha. O animal movimenta muito. Então, problemas em ligamento suspensor, você já deve ter dito, a desmite de ligamento suspensor do boleto, que é quem mantém o boleto naquela posição, é muito comum. E o que é muito comum e por que acontece isso? Excesso de trabalho. Acontece isso por conta genética. do movimento repetitivo. Genética também. A genética é um fator que não está no controle. Não está no controle. Então, algumas pessoas têm a perna mais arqueada, outras pessoas têm a perna mais reta. Não está no controle assim. Quando você fala de seleção, né, a gente tenta selecionar animais... Lógico, né, rebanho. Mas falando de indivíduo... Não eu acho que é mais excesso de trabalho. O animal com a genética que tem tendência a ter isso, com excesso de trabalho, acontece rápido. Mais fácil. Com certeza. Mas... Voltando a falar aqui de casqueamento e ferrajamento, se a gente se preocupar lá cedo, bem precoce com isso aí, dá para você conseguir melhorar se você não resolver o problema de aprumo desde jovem. Um potrinho que você vê com 45 dias, se você começar a casquear ele cedo e começar a direcionar o crescimento dele, você consegue melhorar. E eu vou dizer para vocês que 95% do aprumo dele. Né? E isso vai trazer, essa melhoria vai trazer aí uma tranquilidade de que ele não vai desenvolver isso. Mas o excesso, a repetição junto com o posicionamento das estruturas de casco, das estruturas ósseas, vai predispor ao aparecimento de lesão. Qual seria a prevenção, doutor? O animal fez um trabalho, terminou a atividade... O que é que tem que ser feito? Gelo, que você falou agora há pouco. Gelo. Tem mais alguma coisa que o senhor orienta, que o senhor indica? Para prevenir, não só para prevenir. Para prevenir, eu acho que gelo, suplementação. Se a gente sabe que a gente tem problemas maiores nas articulações, problema de ligamento, você fazer uma suplementação com produtos que ajudem na melhoria da qualidade das articulações, dos tendões, uso de equipamentos adequados, um treinamento consciente. Né? Hoje já é sabido que dentro do manga larga marchador já se sabe como é que deve ser conduzido o treinamento. Porque acontece, a maioria das lesões, muita gente não sabe disso, mas acontece mais durante o treinamento do que durante a prova. Sobrecarga, né, doutor? Muito mais. Em todas as modalidades, na verdade. O treinamento ele é mais desgastante do que a prova. A prova dura pouco. Né? E até durante o treinamento se exige mais,
por vezes, você exige mais no treinamento, você passa do tempo de prova treinando do que lá na disputa. Então, é o suporte que a gente tem que dar. A prevenção é com gelo, é com casqueamento bem feito. E um outro ponto que me vem à cabeça aqui, que deveria ser levado em consideração também, sabe o que é que acontece em algumas modalidades que é muito interessante de se fazer? São as férias para o animal. Férias, isso é muito importante. Descansar mesmo. Descansar. Deixar o cavalo ser cavalo. Entendeu? Solta. Se possível, solto. Você chegar um período entre provas e aí dizer, não, meus cavalos vão ficar de férias. Meus cavalos vão ficar de férias. Vão ser soltos. Minhas éguas vão ficar de férias. Que não é só o estresse muscular, né? Tem um mental também. Tem um mental também. E isso atrapalha, e eu tenho certeza absoluta que tira muito animal da vida atlética, não aguentar a pressão, né? É um ambiente estressante, de qualquer sorte, um ambiente estranho para a espécie, para o cavalo. Tem animais que se acostumam, tem animais que têm um comportamento a vida inteira mais arredio porque ele não se acostuma com aquilo. Então, solta. O que tem que se ter cuidado é no retorno da atividade esportiva. Tem que ser também bem criteriosa, né? Porque pode surgir mais lesões. Mas isso tudo melhora e deixa um animal com uma longevidade dentro do esporte e com um resultado aí, sem dúvida alguma, muito melhor. Né? Não diminui performance, você vai ter um atleta de ponta ali por muito mais tempo. Eu vou fazer uma consulta, aproveitar que o doutor está aqui, vou fazer uma consulta de graça. Eu tenho uma égua que está sendo domada, uma égua nova. Uma égua de 3 anos e 4 meses, mais ou menos. A gente já está com um período aí, eu e nosso amigo Tchê, inclusive mandar um abraço para ele. É um cara assim que doma com muita paciência, tem bastante sensibilidade e talvez graças a ele essa égua ainda não teve uma lesão. Por quê? Essa égua ela é uma égua mais fina. Você olha para o animal, ela tem uma estrutura física, muscular e até de ossatura mais fina. Uma égua muito boa de marcha e que oscilava durante alguns momentos de um dia muito bom e no outro dia com muitas reações. E aí, por exemplo, boca, no início ela reagia muito. A gente fez boca por 2 vezes da égua, imaginando que era alguma coisa do tipo. Até que eu chamei a equipe veterinária para poder fazer uma avaliação, que foi quem diagnosticou. Justamente por essa estrutura mais fina, hoje a égua não tem lesão nenhuma, não tem problema nenhum. O que é que ela tem? Ela tem uma ausência de musculatura na região da coluna. Sim. Essa ausência de musculatura, quando monta e que estica um pouco mais, dói a coluna. Dói. No dia seguinte, a égua está reagindo na boca, você está pensando que é um dente de lobo que já arrancou há muito tempo, você está pensando que é qualquer outra coisa, não é. É a dor na coluna. Então, dentro disso, hoje a gente está fazendo um trabalho mesmo passo a passo, de resistência, de musculatura, era bom, tá? fazendo quiropraxia, já fez quiropraxia, inclusive. Excelente. Está fazendo agora um trabalho de alongamento para justamente muscular a região da coluna, etc. Dentro disso, fora essas medicinas alternativas que a gente já percorreu, o que é que o senhor acharia ideal para um animal como esse, né? Seria continuar o treinamento dessa forma, ou, por exemplo, dar uma solta para uma égua dessa e esperar que a idade trouxesse a musculatura, a estrutura que ela precisa? Não, eu acho que como indivíduo, como eu falei das particularidades, eu acho que como indivíduo talvez o tempo não traga. Ela vai desenvolver com o que a genética dela está oferecendo a ela. Então não vai desenvolver. O que eu acho é que vocês estão corretos na condução do treinamento. E tem indivíduos, o que tem que se olhar para cada um. Lógico que tem um treinamento que vamos dizer assim, tem que seguir uma linha por conta do tipo de atividade atlética, né? A marcha ali e o tempo de prova, mas tem que ser olhado para o indivíduo. Então, esse animal pode ser um animal que você tem que só treinar, não todo dia, entendeu? Entendi. Por conta da estrutura física dela, que não, ela é uma égua de marcha de ponta, mas
A estrutura física não permite que você treine ela todo dia. Se ela já sabe, se ela desenvolve bem a marcha, você só submete o organismo dela a treinamentos pausados. Condicionamento. Entendeu? O condicionamento dela tem que ser... O condicionamento tem que respeitar a estrutura física dela. Entendeu? Eu acho que tempo, não é um fator que vai ser positivo para ela, assim, sem ela estar em atividade. Eu acho que não. Eu acho que o respeito a indivíduo. Se ela sente dor se treinar todo dia, você tem que talvez alternar tipos de exercício. Né? Se ela dói a coluna, você pode montar num dia, no outro dia você só fazer um trabalho, montar e pôr ela em marcha todo dia. No outro dia você vai fazer um trabalho só de alongamento, um trabalho de rédea, somente para ela continuar em atividade, mas com a intensidade mais baixa. Mais baixo. Essa talvez seria a solução, entendeu? Mas parar não. Medicação, tem alguma coisa que ajudaria na condição, no crescimento dessa musculatura para proteção dessa região? Na dieta, eu acho que você consegue melhorar um pouco a estrutura física dela, certo? Uhum. E medicação, sim. Até, por exemplo, o uso de anabolizantes. Né? O uso de anabolizantes que, por vezes, é condenado, mas o anabolizante... Para determinadas situações, o uso indiscriminado, sim. Mas é um recurso que a gente tem, médico, muito bom. Né? O anabolizante ele serve para quê? Para para um animal que está convalescendo, e até na medicina humana mesmo, alguém que está muito fraco, que precisa... Alguém que tem uma atrofia que vai resolver. Exatamente, vai resolver, vai melhorar a condição muscular. Né? Ela ajuda no metabolismo, né? Não é só muscular. Aí, no caso, o anabolizante ele trabalha aquela região e vai muscular a região, vai ter um fortalecimento. Exatamente. Entendeu, e aí acabou o problema da eguinha. Não vai tomar, não. Agora não, só pra ego. Eu não gosto, não aguento essas coisas, não, pô. E ajuda, com certeza ajuda. Você vai melhorar a musculatura dela. Mas, lógico, que aí se você quiser passar, se você quiser desenvolver muito a musculatura dela, aí você pode até passar do nível, né? Que, como se diz, a diferença do veneno para a medicação é só a dose. Mas um parêntese aqui, pessoal, você que está com sua égua com a coluna ruim, não vá jogar na bola. Pelo amor de Deus, primeiro eu ligo para... Consulte um médico veterinário. Consulte o doutor Tinoco, leva lá na clínica do rancho, que ele que vai dizer. Entenda o processo. Exatamente. Pelo amor de Deus. Agora você concorda que a falta de respeito e sensibilidade, talvez, a enxergar particularidade de cada animal como essa, é o que faz muitas vezes você perder um campeão nacional por conta de dor, sem dúvida, por conta de uma lesão. Temperamento também. Respeitar o tempo, né, do animal. Exatamente. Eu vou citar aqui um cara que eu gosto muito e respeito muito, que vocês já trouxeram, que é o Lucas Lira, né? Sim. Que é colega, né? Mas é treinador de cavalo. Tem cavalo que tem temperamento que tem que trabalhar todo dia, né? Temperamento e lógico, tem estrutura. E tem animal que não tem que trabalhar todo dia, né? E Romário, dizem que Romário não gostava de treinar, né? Então, mas chegava lá e resolvia, né? Fazia, sabia fazer. Então tem que ser respeitado. Isso em todas as modalidades. Tem que entender o indivíduo, né, doutor? Tem que entender o indivíduo. Tem que entender o indivíduo. Tem aquele que aguenta mais aperto, tem aquele que não aguenta mais aperto, tem o que sente dor depois de um treinamento por conta da estrutura física, com certeza. Se você não quiser ter esse problema de estrutura dos bichos mais finos, compre sua égua no 4x4. Porque os bichos saem de lá, doutor, assim, Rapaz. É umas caixas. É um tanque de guerra, Zé. Não lhe dei presente ontem. Você não é pai pra lhe dar presente domingo. O que foi? Eu tô já, meu filho. Você já quer o frete, né, velho? Não, já tô aqui amaciando tu pra tu me dar um presente depois. Você quer o frete. Doutor, tem um tratamento, um método que é minimamente invasivo. Sim. Que é o... Pelo que eu anotei, porque o nome é complicado. Artroscopia. Sim. E é um método que o senhor utiliza bastante. Eu queria que você me explicasse um pouco, explicasse para o pessoal que está em casa, que método é esse, para que serve dentro do mundo do cavalo. Da medicina esportiva equina. A videoartroscopia. É famosa, né? A cirurgia mais comum, todo mundo já ouviu falar, é a cirurgia de joelho, né? Jogador de futebol e tal.
e até os jogadores amadores também, né, que lesionam o joelho. E a gente vem fazendo videoartroscopia aí durante anos, tal, e as videoartroscopias elas servem como tratamento e como diagnóstico também, né? A gente está falando aqui de esparavão ósseo, serve para a gente tratar também essas artroses, né? A gente acaba entrando na articulação. A cirurgia consiste basicamente em fazer 2 acessos, né? 2 furinhos ali na pele e entrar, 2 ou um ou que seja, entra com a câmera e a gente consegue examinar dentro da articulação, ver todas as estruturas, ver como é que está a saúde daquela articulação. A videoartroscopia se faz em patela, no jarrete, no boleto, é muito comum, no carpo, que é ali que popularmente se chama de joelho, na mão do cavalo. Se chama de joelho popularmente a mão do cavalo, porque o cavalo deita e levanta com essa parte do carpo, né? Mas o joelho é atrás, como a gente viu ali. Então, a gente costuma fazer... Essas são as articulações O que a gente chama de joelho do cavalo, que é a bolinha, digamos assim, da frente ali, na verdade é o carpo. É o carpo, exatamente. E o joelho é o jarrete. Não, o joelho é acima do patela. jarrete. O jarrete é o nosso calcanhar. Calcanhar, perfeito. A patela, exatamente. Aí o que é que acontece? Essas são as que a gente mais comumente aborda, né? No manga larga marchador, particularmente, o que eu faço mais como rotina é boleto e jarrete. Essa cirurgia. A gente entra com a câmera e lá dentro a gente vê a condição de cartilagem, vê se tem fragmento ósseo lá dentro, vê se tem alguns ligamentos, como é que está a saúde dele, faz a limpeza. Pode, durante o transcirúrgico, né, durante o procedimento cirúrgico, já lançar mão dessas terapias, como, por exemplo, no final usar célula-tronco, usar PRP, colocar alguma medicação lá dentro e tal. E a gente tem usado com bastante sucesso. E tem uma patologia que tem se encontrado com bastante frequência no manga larga marchador, que é a chamada OCD, osteocondrite dissecante, que é um problema de crescimento, né, durante o desenvolvimento dos potros e potras, que acaba soltando um fragmento ósseo dentro da articulação, sobretudo no jarrete. É como se fosse uma pedra no sapato, né, ali dentro da articulação. Uma pedra solta ali dentro. Entendi. Vai acabar causando algum dano e isso, se progredir, você perde aquela articulação. Então, é uma cirurgia relativamente... como você falou, ela é minimamente invasiva. E a recuperação é muito rápida. A depender da lesão, é uma recuperação muito rápida. É só um furinho, né, doutor? Só 1 ou 2 furos, você entra com a câmera e no outro você entra com outro instrumental, uma pinça para você remover, limpar aquela articulação. É anestesia geral? Não? Geral. Anestesia geral. E serve também para você avaliar, né? Porque os métodos de diagnóstico por imagem, nenhum deles... Sobre o que a gente usa mais na rotina diária, todos os colegas usam aí, que é o raio-x e o ultrassom, nenhum deles é mais, a gente chama de sensível, mas é mais preciso do que uma avaliação visual. Então, você entra na articulação e vê lá, às vezes no raio-x está a imagem diz, não tem quase nada. Quando você entra na articulação, você vê lá, está bem grave. Tá bem. E o contrário também acontece. Isso só faz no centro cirúrgico, não faz na fazenda? Não faz na fazenda. Sempre no centro cirúrgico, né? A gente tem que se cercar de diversos cuidados, porque até um ponto interessante você falar também, Davi, que a infiltração, que é também o acesso da articulação, tem que ser feito por um profissional capacitado, né? Qualquer acesso a qualquer articulação tem que ser feito por um profissional capacitado. Porque se a gente contaminar aquela articulação, aquilo é um prato cheio. A articulação é um prato cheio para bactéria. Se a gente jogar ali qualquer bactéria ali dentro, pode perder aquele indivíduo, né? E a artroscopia, como a gente entra com um instrumental maior, tem que ser feito dentro do centro cirúrgico. Entendi. Sempre dentro do centro cirúrgico. Então, serve para a gente avaliar. Esse cavalo, se a gente tratar dessa forma aqui, ele consegue ficar muito tempo durante o esporte. E a gente tem que tratar assim, dessa forma, tem que seguir esse caminho. Ou então dizer, esse animal ele tem um período curto, viu? A gente tem que tratar aqui, mas sabendo que temos que aproveitar o máximo, mas o período bem curto na atividade esportiva. Acontece com o jogador de futebol, né? Faz artroscopia uma vez, depois faz outra e tal. É um método comum, né? É um método bastante comum e seguro. Bastante comum e seguro. Muito seguro. Perfeito, não conhecia, inclusive. Achei massa. Que aula, hein, velho? Antes de acabar essa aula, tirar uma dúvida com ele.
acho que é uma dúvida, inclusive, da turma. Tirando da parte do locomotor, não, ainda na parte do locomotor, mas falando de trauma, mais pra cima. Sim. Tem uma coisa comum que às vezes acontece, das mais diversas formas, que é o cavalo ficar náfego, Sim, né? sim. É quando quebra aquele osso ali da anca, e aí eu vou pedir pro senhor explicar um pouco mais. E aí o que eu queria saber, o que é que acontece, pra quem não sabe, turma, o cavalo náfego é os dois ossos da anca, quebra um, né? Às vezes na porteira, aquela potrada toda Normalmente, passando. quando vai passar na porteira, na Então, cancela, na baia, um sai se de bate baixo. ali e acaba tendo essa lesão. Quebra e aí baixa, fica um lado normal, o outro mais baixo. Esteticamente você já vê a diferença. E aí eu quero saber do senhor, quando quebra ali, o que é que quebra? E fora a estética, a parte do locomotor, altera, não altera, fica bom, fica A manco? gente consegue botar aquela imagem novamente ali no... Consegue. Consegue? Boa pergunta. Aqui pode tudo, doutor. Maravilha. Estou no lugar certo. Enquanto não coloca aí, o que é que acontece? Você foi muito certo aí na sua colocação. Quebra uma porção do osso da bacia. Pode jogar maior. Quebra ali, ó. favor. Tem escrito pelve ali. E tem uma estrutura. Aqui, né? Aqui, Aí, ó. A pelve. Pelvis. Exatamente o... Aqui, né? Isso. É o que forma aquelas duas asas do lado da garupa do animal. Sim. Exatamente. E quebra aquela pontinha de osso ali. Pode quebrar aquela pontinha de osso. Ou pode quebrar um pedaço maior ou um pedaço menor. Né? Normalmente o cavalo náfego ele não tem um problema de locomoção, não altera a biomecânica dele. Apesar dos grupos musculares ali se ligarem àquela estrutura ali, serem importantes, não é um problema que traz uma dificuldade na mobilidade do animal. Teoricamente ele não vai ser manco, não vai mancar. Não, em teoria não. Vai depender, lógico, trauma. da profundidade da fratura. Porque é uma fratura. Acontece uma fratura ali nessa asa desse osso que a gente chama de asa do ilho, tá certo? Então, a fratura é ali. Normalmente, eu vou dizer a vocês aqui, vou colocar um número, mas é empírico, tá? Mas em 95% dos casos, esse animal não tem problema nenhum de locomoção. Nenhum de locomoção. Como é adquirido também, não transmite. Não transmite. Então, Exatamente. Agora, depender da profundidade, se lógico, se o animal se bater com muita intensidade, se ele bater de lado, talvez seja muito mais grave do que ele bate no comum, que a gente estava falando aqui, que é passar na porteira e bater passando. Né? Ou na porteira, ou entrando ou saindo de uma baia. não tem como tratar, né? Recuperar. Você fazer uma chamada osteossíntese, você botar placa e parafuso ali, o acesso é muito difícil. É muito difícil. E aí, fazendo a indicação, eu não submeteria um cavalo a uma osteossíntese ali por conta do prognóstico. Se normalmente não causa nenhum problema biomecânico, eu não submeteria um animal. Porque, É mais estético, né? Exatamente. Ele não vai ter diferença, inclusive, de altura, de nível. Não. Ali não. Entre um membro e outro. Não. Ali naquela região, não. Se você chegar um pouquinho mais alto, onde tem escrito ali o sacro, que aponta lá em cima da garupa, a parte mais alta da garupa, se você tiver um problema na articulação ou lá em cima, sim. Aí você vai ter um problema de nível. Mas os traumas ali nessa asa do ilho, ela só atinge a musculatura lateral, assim, afunda um pouquinho para o lado. Isso. Né? Um pouquinho mais para dentro, mas não tem problema nenhum. E aí, submeter um animal para uma cirurgia dessa seria só estético. Né? E o tempo de recuperação, geralmente? Dessa fratura aí, em torno de uns 3, 4 meses está consolidada. Porque a própria estrutura muscular, que são estruturas grandes ali, acabam fazendo uma imobilização, vamos dizer assim. E aí a fratura cicatriza. E aí pode montar, pode ir embora que Pode. tá tudo certo. Com certeza. O ideal é que passou a tropa na cancela, meu amigo. Vá com cuidado, devagarzinho. Exato. Coice pode ocasionar também? Pode. Aí o coice pode trazer um pouquinho mais de gravidade, né? Porque se ele bater chapado, se ele bater de lado, com certeza você pode ter uma fratura um pouquinho mais profunda. Se vocês repararem, um pouquinho mais abaixo, tem a articulação ali do lado, que é uma articulação que é do quadril. Então, o coice batendo aí sim a gente tem que se preocupar um pouco, tem que fazer uma avaliação um pouquinho mais complexa daquela região ali. Mas o trauma de passagem normalmente não tem muita gravidade, não. É mais tranquilo. Show de bola. Uma aula.
Que aula, mais de hein? 1 hora de podcast. Top, gostei demais. Doutor, foi muito, mas muito produtivo esse podcast. Eu acho que o pessoal que tá em casa lá deve estar vibrando, olhando pra esse cavalinho, pra esse esqueleto aí e ouvindo a aula que você deu aqui. Oh, muito bacana. Eu que agradeço aí. Eu que agradeço poder contribuir um pouquinho a criação do Mangalar Machador e tá junto aí no desenvolvimento da raça, que é, para mim, que é fantástico. Ver cada dia a evolução que você estava falando da Nacional agora, né? Sim, que sim. aconteceu, isso é uma felicidade. Para a gente que trabalha com cavalo, é uma felicidade. Ouvir assim que só tem melhorado e a raça voando. E pra gente que cria também, a gente só tem a agradecer a profissionais como você. Só tem somado para a raça. Então, muito obrigado de verdade pela sua contribuição, pela contribuição da Clínica do Rancho no Mangalar Machador e no cavalo, né? Também, que são outras raças também. Obrigado de verdade. Eu agradeço. Parabéns, doutor, por todo o trabalho. Obrigado por estar aqui. Com certeza contribuiu demais e acho que a gente abriu com o pé direito aí essa nova temporada do podcast. Sem Machador. dúvida nenhuma. Então, Terceira obrigado. temporada? Terceira temporada. E vem mais Acho que centenas de temporadas. Eu mesmo já Amém. Amém. Já perdi as contas de quantos programas nós já fizemos. Né? Já deve ter na faixa de uns 50 programas aí. Mais de 40 acho que tem. Graças bom, a Deus. Muito bom. E sempre melhorando, né? Com a graça de Deus, né? Ó. A turma de casa dando like, gostando, é porque tá no caminho certo. Então é isso aí. Você que tá em casa, ative o sininho agora. Segue a gente no canal. Clica aí em se inscrever. Ativa o sininho. Porque você ativando o sininho 15 minutos antes, você vai ser avisado quando o programa for começar. Então, segue Clínica do Rancho. Segue Garupa Machador. E segue Aras 4x4. Se você quiser comprar um potro, o lugar é lá, não é, Pepe? Com certeza. Um potro troncudo, com musculatura Forte, boa, bonito, forte. de marcha. Então é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores oficiais, Aras ARJ, Potencializa Gestão e Agronegócio, E o CB Vet. Saúde Animal. Show de bola. PP Você faltou só pedir pra seguir o @podcast Machador. e @podcast Machador. Tamo junto. Tamo junto, Até a misturado. próxima, se Deus quiser. Mais uma temporada. Vou apertar em Graças sua a mão, Deus. que agora é força total. Amém. Ele é baixinho e não aguenta, não fica. É a barriga, pô. Até a Doutor, próxima. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Estou sempre às ordens. Dona Moça, Rebequinha, abre a câmera aí para o geral aqui. Por favor. Tá nós três aqui? Vamos agradecer no coletivo aqui, que a temporada agora vai ser com força total. Então, pessoal, até a próxima. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Valeu, turma. Valeu. Tamo junto.